Olá, vamos estudar neste exercício a utilização de comandos de entrada de dados, que é o comando leia, e o comando de saída de dados, ou escrita, ou mostra, que é o comando escreva. Observamos que as variáveis são entidades que têm por finalidade armazenar dados. Neste caso, então, os elementos que serão lidos pelo teclado serão armazenados em variáveis. Essas variáveis podem ser manipuladas pelo programa principal. Muito bem. Todo o processo de leitura de dados exige que o programador coloque uma mensagem solicitando qual é o dado que ele quer. Então, vamos desenvolver aqui um algoritmo simples. Nós temos, por exemplo, x1, uma variável do tipo inteiro, por exemplo. Ok? E nós temos aqui x2, uma variável do tipo literal. E aqui, então, dois pontos. Muito bem. Opa, R, não, dois pontos. Muito bem. Então, eu tenho x1 inteiro e x2 literal. Então, observe que uma variável é numérico e a outra variável é caractere. No caso, literal seria um conjunto de caracteres. Então, se você simplesmente colocar aqui, olha, leia x1, por exemplo, né, e automaticamente realizar a... Vamos salvar, então vamos salvar aqui, né, vamos salvar como FATEC 04. Ok, vamos salvar. Então, se nós fizermos agora aquela execução, né, usando F8, passo a passo, olhando aqui em cima, nessa parte superior, né, a execução, então, F8, variáveis, então x1 automaticamente ela vai aparecer aqui embaixo, né, x1, então, apareceu x1, né, inteiro, depois F8, x2 caractere. Muito bem. Ele vai encontrar o comando leia. Quando ele encontrar um comando leia, F8, ele automaticamente vai aparecer um cursor. Esse cursor fica esperando que você, usuário, possa digitar alguma coisa. E neste caso, o que acontece? Se você usar a palavra casa e der Enter, né, ele vai dizer, olha, né, nós estamos esperando uma variável do tipo inteiro. Ok? Então, para que o usuário que vai digitar a entrada de dados não se perca, usamos então o comando escreva. Escreva com uma mensagem. Por exemplo, entre com um número inteiro. Dizendo que eu quero um número inteiro. Aí sim, eu vou utilizar o comando leia, né, e automaticamente eu sei que o dado que eu quero é um número inteiro. Da mesma forma, escreva, né, entre com uma frase, por exemplo, que é um conjunto de caracteres. Né? Então, leia, por exemplo, né, x2, leitura de uma frase. Ok? Então, vamos salvar e vamos executar usando F8. Né? Então, ele começa a execução aqui em cima, ok? Ele começa a execução aqui em cima, nessa parte aqui, ok? Aí temos, então, F8, já definimos as variáveis x1 aqui embaixo, x2, aí escreva, né? Vai aparecer a mensagem, olha, entre com o número inteiro.
O próximo é aparecer o cursor, ou seja, o comando leia, ele faz com que o cursor apareça para que você digite um número. Por exemplo, 123 e dou Enter. Ok? Dou Enter, automaticamente ele já vai passar para o próximo comando, que é o comando escreva. Então, F8 novamente, ele vai aparecer a mensagem, né? Ou seja, entre com uma frase, né? F8 novamente e vamos entrar com uma frase. Neste caso, então, vamos imaginar a casa da titia Maria, por exemplo, e vamos dar Enter. Muito bem. O que nós observamos? Observamos que o número 123 ele foi atribuído, né, no caso, através, não do comando de atribuição, mas através do comando de leitura de dados, a x1, então automaticamente apareceu aqui. E o x2, que era uma variável literal, recebeu a frase, a casa da titia Maria. Então, neste caso, nós precisamos entender sempre uma situação. Todas as vezes que houver necessidade de entrada de dados, nós precisamos pensar primeiro em colocar uma frase solicitando qual é o dado que será pedido, né, para o usuário. Depois, a variável em que se irá armazenar esse dado. Né? E aí sim, né, para cada leitura de dados, nós temos sempre dois comandos. Um comando escreva e um comando leia.